Ô, produção, bota a escala. Ih, rapaz, cara rápido pra caramba. Ai, ó. Tirando onda, né? E o Ele Leandro, tava cochilando. Ele esbarrou. E a promessa do Leandro? Tem que cobrar também, né, Nazário? Não, o Leandro vai pintar metade da barba de amarelo e a outra metade de azul. Amarelo e azul. Vai ficar igual o Flamengo no início da sua história. 128 anos atrás, era amarelo e azul. Né? E pode fazer um cortezinho do Popeye aqui assim no meio. Ó. Vai ficar legal. O barbeiro botar o Popeye. Bom, provável escalação do Flamengo. Rossi, o Mateuzinho. Mateuzinho, isso aqui? Mateuzinho. Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Gerson, Cebolinha, Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro. E aí, gente? Levando em consideração que o Bragantino vai ter aí sete desfalques, é um jogo importantíssimo para o Flamengo. O que vocês acham dessa escalação? Só passando um panorama do treino de hoje, o Eric Pulgar, Arrascaeta e o Varela, eles vieram em voo fretado. O Pulgar veio do Equador, quando o Chile foi lá enfrentar o Equador, ficou 0-0. O Pulgar veio para o Brasil e o Arrascaeta e o Varela vieram para o Brasil depois da vitória sobre a Bolívia em Montevidéu. Os três participaram do treino de hoje, dessa quarta-feira, que foi o último treino do Flamengo. O Arrascaeta e o Varela participaram 100%, integralmente das atividades. O Pulgar foi diferente. Como o Pulgar foi titular no jogo do Chile, na terça-feira, o Pulgar ele participou parcialmente. Ele disputou um pouco do treino e aí continuou fazendo trabalho de regeneração física. A expectativa é que essa seja a escalação para amanhã, com o Thiago Maia e Gerson. Só que também há grandes possibilidades da dupla de volantes ser formada por Pulgar e Gerson. E também tem chance do Felipe Luiz ser o lateral esquerdo. Ou seja, são duas dúvidas nessa provável escalação. O Eric Pulgar no lugar do Thiago Maia e o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Dito isso, acredito que, independentemente da formação do personagem que vá para campo amanhã, seja Thiago Maia ou Pulgar, ou seja Felipe Luiz e Ayrton Lucas, essa já é uma escalação que o Tite vem definindo como base, né? Então essa a gente já pode dizer que é a base do Flamengo do Tite. E quando a gente vê um treinador do Flamengo repetindo a escalação, repetindo a formação, a disposição dos jogadores em campo, a gente já vê que aquele Flamengo do Sampaoli, que a cada jogo era uma mudança diferente, hora era com 3 zagueiros, hora era com 2, hora era com um volante, hora era com 2 volantes, 3 volantes. A gente vê que o Flamengo ele começa já, o Tite ele já tenta colocar uma cara, tenta colocar uma base em campo com o time do Flamengo. Então, essa escalação, para mim, acredito que é o que o Flamengo tem de melhor hoje. É o que o Flamengo tem de melhor, não tem como fugir muito disso, não. Você, se fosse treinador, você entraria com esse time mesmo? Não modificaria ninguém? Não colocaria ninguém. Deixaria, assim, como eu falei no caso do Pulgar. O Pulgar, no lugar do Thiago Maia, acredito que seja a melhor opção. Só que tem a questão física. O Pulgar, ele jogou na altitude de Quito, 2.800 metros, na terça-feira. Voltou correndo para o Brasil. Então, se ele estiver bem fisicamente, ele tem que jogar. Mas como acredito... Aí vai uma opinião. Acredito que o Tite não vai querer forçar o Pulgar amanhã. Acredito que ele vai querer manter, sei lá, colocar o Pulgar até para não arriscar perder o Pulgar para o próximo jogo contra o América, né? Exatamente. Aí, levando em consideração esse planejamento para o final da temporada, acredito que seria até burrice se forçasse o Pulgar. Repito, se tiver 100% de condição, põe para jogo. Mas se ele não tiver plena condição de jogo e quiser forçar ele no jogo contra o Bragantino amanhã, sendo que o Flamengo tem o Thiago Maia à disposição, acho que o Tite ele pode... Se fizer isso, seria um erro. Eu acredito que não vai fazer. Mas, respondendo a sua pergunta de sim ou não, acredito que sim. Esse é o time ideal do Flamengo. Levando em consideração que Gabigol, por exemplo, hoje não tem condição de disputa com Pedro. Gabigol hoje não tem condições de disputar a titularidade com Pedro. E o Bruno Henrique, em comparação com o Everton Cebolinha, ele tá numa crescente
ele está numa crescente. O Bruno Henrique, ele não é um ponta esquerda que atende às necessidades do Tite. O Tite ele precisa de um ponta esquerda que recompõe, que volta para marcar e que atue pela ponta esquerda, indo em direção à linha de fundo. E o Bruno Henrique, ele é um ponta esquerda que ele puxa mais para ser segundo atacante. Então, para começar jogo, acho que o Tite ele vai com esse time aí. Kézia, você é treinadora do Flamengo. Esse time vai para campo ou você modifica alguma coisa? Graças a Deus eu não sou treinadora do Flamengo, porque eu cometeria a loucura de colocar o Pulgar assim no lugar do Thiago Maia. Mas eu tô com o Léo também. Eu acho que não precisa fazer loucura. Claro que eu prefiro 1000 vezes o Pulgar no lugar do Thiago Maia, porque eles estão vivendo temporadas bem diferentes. O Pulgar tá sendo bastante destaque, o Thiago Maia tá errando bastante coisa. Mas eu acredito também que pela questão física, pela questão dele estar lá com a seleção dele na data FIFA, é melhor realmente entrar com o Thiago Maia. E a gente tem um trunfo aí no nosso time, né, que é o Pedro. O Pedro, além de ser artilheiro do Flamengo, ele é o artilheiro da competição entre Flamengo e Bragantino. Ele tem 6 gols marcados, se eu não me engano, contra o Bragantino, e 3 deles foi um hat-trick que ele fez em 2022 contra o Bragantino também lá no Maracanã. Então, acredito que o Pedro amanhã vai arrasar. Eu tava morrendo de saudade de ver o Flamengo jogar, confesso. Data FIFA me pega um bocado, porque é muito tempo sem jogo do Flamengo. E eu acho que esse é o time ideal, sim, pra gente entrar em campo e ir atrás dessa vitória. Olha só, os desfalques do Red Bull Bragantino é Andrés Hurtado, Léo Realpe, estavam convocados pela seleção do Equador. O Matheus Gonçalves não pode entrar em campo contra o Flamengo, sem o pagamento da multa. E isso aí acaba também dando uma atrapalhada. Tem o desfalque por lesão do Cipriano, Luan Patrick, que tratam do problema na coxa direita, e o Eduardo Santos, que se recupera de uma cirurgia no joelho, como o Natan Camargo. Desse modo, o time vai com essas 7 ausências. Léo, essas ausências têm um peso grande do ponto de vista positivo para o Flamengo? Não faz muita diferença? Qual é a sua análise em função dessa lacuna aí que vai ter no Bragantino? Aí é que o Flamengo aí é que o torcedor do Flamengo tem que ter mais medo ainda. Porque aumenta a responsabilidade, né? Também, mas porque, por exemplo, o Flamengo ele pegou o Atlético Paranaense lá em Cariacica, o Atlético Paranaense todo remendado. Sem 8 era sem 9 jogadores. O Flamengo foi lá e tomou de 3-0. O Flamengo pegou o Bragantino lá em São Paulo, o Bragantino também tinha 5, 6 desfalques. O Flamengo foi lá e tomou pisa. O Flamengo pegou o Internacional no Maracanã. O Internacional tinha 6 desfalques ainda pensando na Libertadores. O Flamengo foi lá e apanhou de novo. O Flamengo pegou o São Paulo no Maracanã. Tudo bem que era o São Paulo, mas era um São Paulo todo desfalcado, sem os principais jogadores. O Flamengo foi lá e empatou o jogo. Então, acho que quanto mais desfalque o adversário tem, mais perigoso é para o Flamengo. Agora, pensando do lado racional da coisa, o Bragantino ele é um time que está nas mãos do técnico. O Bragantino ele é um time que o Pedro Caixinha, o português lá, ele tem todo o elenco na mão, vamos dizer assim. Então, quando o treinador ele tem um conhecimento do elenco e ele consegue manusear todo o elenco, acredito que quando tem um desfalque ou outro, ele consegue superar essa barreira do desfalque. É claro que o time tecnicamente perde um pouco, porque desses 7, se eu não me engano, 2 ou 3 são titulares. Mas a base do time vai ser montada, vai ser mantida. Né? Então, com a base do time sendo mantida, deixa eu até tentar, vou até pegar a provável aqui do Bragantino, mas com a base do time sendo mantida, o Flamengo ele tem que ficar com o olho aberto. Tem que ficar com o olho aberto, porque a gente fala que no Campeonato Brasileiro, a grande diferença é um time, um clube que tem elenco. E o Bragantino hoje tem elenco. Talvez não sejam jogadores de primeiro escalão, não sejam jogadores que têm passagem por seleções, passagem por Europa, com jogadores de grife, mas são jogadores que fazem bem as funções que eles têm ali. Então, acredito que o Flamengo
embora o Bragantino tenha 7 desfalques para amanhã, o Flamengo tem que ficar com o olho muito aberto, porque se não matar o jogo, se não aproveitar a chance, porque o Flamengo é sommelier de chance perdida. O Flamengo ele é um dos times que mais perde, se eu não me engano é o segundo ou o terceiro time que mais perde chance clara de gol no Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo não matar o jogo, o Flamengo vai ter complicação contra o Bragantino. Se o Flamengo não tiver uma atuação eficiente no ataque, que foi contra o Palmeiras, o nível de atuação do Flamengo, de concentração e de precisão do Flamengo contra o Palmeiras foi excelente. Porque o Flamengo teve 4, 5 chances e fez 3 gols. Então, contra o Fluminense já foi totalmente oposto. Contra o Fluminense teve 3 chances, não fez nenhuma. Só fez uma, na verdade, né, no final do primeiro tempo. Então o Flamengo ele precisa manter o olho aberto, independente dos desfalques que tem o Bragantino. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!